Oi, pessoal. Nós iremos tratar no nosso trabalho sobre doença lúpus eritematoso. Falaremos sobre ela, seus sintomas, tratamentos e etc. O grupo é composto por mim, Simone, Damaris, Gustavo, Jaiane, Júlia e Luiz Henrique. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória e autoimune, ou seja, ela ocorre quando o sistema imunológico ataca as células saudáveis. Isso vai provocar inflamação, levar uma inflamação nas articulações, pele, olhos, rins, cérebro, coração ou pulmões. E ela não é um tipo de câncer, né? O lúpus não é um tipo de câncer. E ele pode se apresentar de 3 formas. Pode se apresentar na forma de lúpus eritematoso sistêmico, que é quando afeta um ou mais órgãos, fazendo com que esse seja o tipo mais grave da doença. E também o lúpus eritematoso discoide ou cutâneo, que se limita à pele e vai causar lesões em algumas áreas do corpo. E por último, o lúpus induzido por drogas, que é decorrente do uso de certos medicamentos que vão causar sintomas semelhantes aos do lúpus. Já o lúpus eritematoso discoide é outro tipo da doença. Ocorre quando a pessoa se expõe a raios ultravioleta, causando manchas avermelhadas e bem definidas em áreas que ficam mais expostas ao sol, tipo nuca, couro cabeludo e no rosto. Já no rosto vai se formar um eritema malar em formato de asas de borboleta, na região das bochechas. O lúpus eritematoso discoide, ele pode se evoluir para o lúpus eritematoso sistêmico, que é a forma mais grave da doença. O lúpus eritematoso sistêmico é a forma mais grave da doença, porque ele ataca os órgãos letais, né, como os rins, pulmões e coração. Ela é autoimune e também não tem cura. Quando ataca os rins, as principais complicações são nefrite lúpica e falência renal. Quando são os pulmões acometidos, ocasiona em pleurite, que é a inflamação da pleura, embolia pulmonar e hemorragia pulmonar. Já quando é o coração, pode apresentar infarto, pericardite e endocardite. Em 90% dos casos, as mulheres com idade de 15 a 45 anos são as mais afetadas. Isso porque é nessa faixa etária que os hormônios estão mais atuantes, ou seja, quanto maior a quantidade de estrogênio presente no sangue, há um maior desequilíbrio do sistema imunológico, produzindo maior quantidade de células que atacarão os órgãos. Alguns fatores podem levar a ter essa doença, a ter o lúpus, como predisposição genética, fatores hormonais e elementos ambientais. O terceiro tipo de lúpus é o induzido por drogas. Estima-se um índice de 15 a 20 mil casos por ano em todo o mundo. O lúpus induzido por drogas, diferente do lúpus eritematoso sistêmico, é mais comum na raça caucasiana, sendo raro nos negros e comum entre as mulheres. O lúpus induzido por drogas, ele acontece devido ao uso de procainamida e hidralazina, que vão levar a sintomas bastante semelhantes ao do lúpus. Porém, ele some a partir da suspensão do uso deste medicamento. Estarei falando agora dos aspectos patológicos do lúpus. A patogenia do lúpus eritematoso sistêmico é caracterizado pela formação de autoanticorpos, que em pacientes susceptíveis se fixarão nas células do próprio corpo, causando lesão como uma reação alérgica. Uma das características do sistema imune normal é sua capacidade de reagir a uma grande variedade de micro-organismos, mas não tem essa capacidade para agir contra cada antígeno próprio do indivíduo. Os autoanticorpos, eles passam a reagir na maioria das vezes com ácido desoxirribonucleico, DNA, né? E ribonucleoproteínas, estomas e antígenos presentes nos nucleolos. Fatores hormonais. Os hormônios, eles interferem na incidência e na gravidade do lúpus eritematoso sistêmico. Os anticoncepcionais mesmo, eles contêm estrogênio. Então, eles devem ser evitados porque estão relacionados com a ativação da doença ou piora dos sintomas.
Isso porque o estrógeno é um facilitador de linfócitos, que são células produtoras de anticorpos. Fatores imunológicos. Ter uma infecção pode iniciar lúpus ou causar uma recaída da doença em algumas pessoas, o que pode gerar um quadro leve ou grave, conforme cada situação. E fatores ambientais, porque a radiação solar, em especial os raios ultravioleta, prevalentes das 10 às 15 horas, é a substância que mais agride as pessoas que nasceram geneticamente predispostas a ter essa doença. Ainda não se conhece os mecanismos envolvidos na fisiopatologia do lúpus induzido por drogas. Porém, sabemos que é diferente de reações de hipersensibilidade a drogas clássicas, por várias razões. Não há envolvimento de células T específicas a drogas ou anticorpos, e os autoantígenos alvos não são diretamente afetados pela droga ofensiva. O curso temporal para o desenvolvimento do LID tende a ser muito mais lento em relação ao de hipersensibilidade a fármacos clássicos. A reintrodução de uma droga indutora do LID não está associada com a memória da exposição anterior, e o tempo de exposição e dose da droga afeta a probabilidade de desenvolvimento do LID. A epidemiologia do lúpus eritematoso sistêmico ele é maior no Brasil. Estimativas indicam que existe cerca de 65 mil pessoas com lúpus no Brasil, sendo a maioria mulheres. Sintomatologia do lúpus eritematoso sistêmico. Quando é na boca, apresenta úlceras orais. Nos pulmões, pleurite, que é a inflamação da pleura, pneumonite, inflamação do pulmão, embolia pulmonar e hemorragia pulmonar. Nos rins, apresenta insuficiência renal, sangue na urina e urina muito espumosa. E na pele, a pessoa vai ter um chamado rash malar, que é uma mancha nas bochechas em formato de asa de borboleta, que no caso é presente no lúpus discoide. No coração vai apresentar hipertensão, pericardite, miocardite, endocardite e infarto. No gastrointestinal, pancreatite, hepatite e isquemia intestinal. No sangue, ela vai apresentar anemia, plaquetas baixas, leucócitos baixos, trombose e vasculite. E já nos músculos e articulações, ela vai ter dor muscular, dor nas articulações e artrite. Também vai ter uma queda de cabelo, por conta da doença, é febre e dor de cabeça. Já nos sintomas do lúpus eritematoso discoide, vão se formar manchas vermelhas na região da bochecha em formato de asa de borboleta. Isso é causado pela exposição ao sol, que no caso são as queimaduras. Já no lúpus induzido por drogas, os sintomas vão ser bem semelhantes ao lúpus eritematoso sistêmico e o lúpus eritematoso discoide, que são por conta do uso da medicação. Mas assim que suspende o uso da medicação, os sintomas desaparecem. Mas os sintomas são artralgia, que são dores nas articulações, mialgia, que são dores musculares, febre, lesões de pele e eritema nodosos, que são nódulos sensíveis à dor. Para diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, existem 11 critérios. Desses 11, se a pessoa apresentar pelo menos 3, ela é provável de ter a doença. São os seguintes: exantema malar, lesão cutânea discoide, fotossensibilidade, que é a sensibilidade à luz, úlceras orais, artrite, serosite, que é inflamação de qualquer serosa do organismo, como pleura, pericárdio ou peritônio, alteração renal, alteração neurológica, hematológica e imunológica e anticorpo antinuclear. E tem também os diagnósticos a partir de exames laboratoriais, como o teste de FAM, que é um tipo de exame muito utilizado para auxiliar no diagnóstico de doenças autoimunes, também através de urina, hemograma e triglicérides e colesterol. E a avaliação laboratorial do LES. Quando a pessoa, a partir desses diagnósticos,
que se ela for diagnosticada com a doença, além dela fazer o acompanhamento, além dela ter que fazer um tratamento para a doença em si, para o lúpus, ela também vai ter que fazer um acompanhamento para ver, por exemplo, se o órgão envolvido foi o rim, ela vai ter que fazer um acompanhamento para analisar a função renal. Então, como sabem, o lúpus não tem cura, mas tem tratamento. O lúpus leve pode ser tratado com os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES. Um exemplo é o paracetamol e as aspirinas. O uso de protetor solar, que os raios ultravioletas ativam o lúpus, então o protetor solar vai ajudar a evitar essa ativação do lúpus. O corticoide tópico, que ele vai tirar o paciente das condições inflamatórias. A hidroxicloroquina ficou bastante conhecida por conta do Covid-19 e muitas pessoas estavam tomando de forma indiscriminada, sendo que seu uso é voltado para quem tem doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Já no lúpus grave, ou que leva a pessoa a risco de morte, os tratamentos são com alta dosagem de corticoide ou medicamentos para diminuir a resposta do sistema imunológico do corpo, os imunossupressores. E quando não há melhora com o corticoide, se usa a droga citotóxica, que é a droga que bloqueia o crescimento celular. Bom, e agora, para finalizar a apresentação, eu irei fazer algumas considerações do que foi transmitido durante o nosso trabalho e como foi deixado claro, a doença lúpus ela não tem cura. Nós podemos tomar algumas medidas para amenizar seus efeitos e até mesmo evitá-la, como ter hábitos e estilo de vida saudáveis, cuidar da saúde regularmente e usar protetor solar, já que o lúpus e a exposição ao sol definitivamente não combinam. E uma observação é que optamos por colocar a cor roxa em nossos slides, porque temos o Fevereiro Roxo, que é a campanha para incentivo de diagnóstico precoce de doenças que não têm cura, como Alzheimer, fibromialgia e o próprio lúpus. E temos também o Maio Roxo, que é a campanha para conscientizar a população sobre os sintomas, tratamento e diagnóstico do lúpus.